Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 mètres carrés d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Luís Almeida Ferraz, nasci em 9 de março de 1961 e, embora tenha uma origem minhota, nasci em Moçambique, onde vivi até aos 5 anos. Depois toda a minha vida foi passada entre Guimarães e Lisboa. Tirei o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Quis fazer, embora tivesse propósito de concorrer à carreira diplomática, quis fazer os estágios de advocacia, portanto sou advogado. Antes de concorrer fiz os estágios de advocacia, portanto sou advogado com inscrição suspensa. A meu pedido, não porque tenha sido suspenso pela Ordem dos Advogados. Concorri à carreira diplomática em 1987 e fiz todo o meu percurso desde 88, o ano em que entrei, até agora. Entre outras coisas, estive na representação permanente de Portugal junto à União Europeia, 5 anos. Depois estive em Lisboa no Gabinete de Assuntos Económicos. Estive na Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais. Fui adjunto do Comissário para o Apoio à Transição em Timor-Leste, durante o período da transição em Timor-Leste, portanto, desde a entrada das Nações Unidas até à independência. Quando era Comissário, o Sr. Padre Melícias, eu fui adjunto diplomático dele. Depois fui assessor do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Geri o consulado em Londres durante 4 meses. Fui subdiretor-geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, até que vim para Paris, onde tenho estado até agora. Agora irei para uma embaixada aqui num país europeu. Mas como ainda não estou nomeado, prefiro não revelar neste momento. Penso que é ser um pouco desorganizado, aliás, como se pode ver aqui pelo estado dos meus papéis. Mas é uma desorganização organizada, racional, porque eu sei e encontro as coisas. Mas talvez seja esse o meu maior defeito. Qualidade, não sei, não tenho alguma dificuldade em falar nas minhas qualidades. Penso que haverá as pessoas que me conhecem defini-las, não é? Portanto, se calhar tenho a disponibilidade e, portanto, tenho procurado e tem sido essa uma característica que não me tem custado muito ao longo destes anos que estive aqui em Paris e, como sabe, é um consulado difícil, porque não se esqueça que hoje o Consulado em Paris está a ocupar o lugar de 8 cônsules. Há 8 consulados que foram encerrados e que foram centralizados aqui em Paris e, portanto, a França é um país muito grande. Hoje a área de jurisdição do consulado em Paris corresponde a quase metade da França. Proximamente vai adquirir também a Bretanha, o que torna ainda esta área mais vasta. Tem uma responsabilidade muito grande. É na área de Paris que está concentrada a maior parte da comunidade portuguesa aqui em França e, como se sabe, a comunidade portuguesa em França é a maior comunidade portuguesa no estrangeiro. É uma estrutura muito pesada, tem muitos funcionários, não que não sejam necessários, porque eles correspondem à procura e às necessidades da procura e da resposta que temos que dar. É uma estrutura também difícil, porque a França e Paris, particularmente, está muito politizado, os partidos políticos estão aqui presentes e, portanto, é necessário também manter um certo equilíbrio face às sensibilidades, que às vezes não é fácil. A amizade é um valor importante e, sobretudo, é nos momentos menos bons que nós encontramos a amizade. E devo-lhe dizer que, ultimamente, tive bastantes revelações, pessoas que não contava e que descobri que tinham, de facto, algum apreço por mim. Portanto, esses aspectos têm que ser valorizados. E
e é sempre confortante encontrar essas mensagens e essas atitudes de solidariedade e de apoio, e vamos encontrando ao longo da vida, naqueles momentos menos bons, não só nos momentos bons, isso é fácil encontrar os amigos, mas nos momentos menos bons encontramos essas pessoas e, portanto, é um valor fundamental. Há momentos que para mim foram mais gratificantes, do ponto de vista profissional, por exemplo. Recordo-me cedo, comecei a negociar o processo de Schengen, portanto, toda esta regulamentação de Schengen que está agora em vigor foi negociada comigo como chefe de delegação, ainda jovem diplomata, por circunstâncias várias surgi como chefe da delegação portuguesa e, portanto, foi um período muito, muito interessante. O período talvez mais interessante, tive outro período também interessante, que foi a presidência de um grupo de trabalho da União Europeia, que nos dá uma perspectiva diferente durante a presidência portuguesa em 2000, dá-nos uma perspectiva completamente diferente de ser chefe de delegação, ser presidente de um grupo, pode-nos encontrar com todas as diferentes sensibilidades, é preciso procurar o consenso e, portanto, foi um período também interessante, mas considero 2 períodos mais importantes na minha vida profissional, que guardo como sendo, se terminasse a minha carreira hoje, estaria realizado com esses 2 períodos. Foi o período da transição de Timor-Leste, portanto, o acompanhamento que fizemos de todo o processo que levou à independência de Timor-Leste, permitiu ter um relacionamento muito próximo com os dirigentes de Timor, e que vieram a ser depois os governantes de Timor, depois da independência, e a experiência aqui em Paris. Eu saio cansado, mas satisfeito com esta experiência. Foi muito enriquecedora, eu não dei por tempo passar. E digo sinceramente que foi de facto os períodos também mais ricos da minha experiência profissional. E aqui o contato com a comunidade o lançamento da atividade cultural aqui no consulado, que era havia um vazio muito grande nessa área, o envolvimento com as diferentes associações, com os MERs, com as autarquias locais, portanto, praticamente dentro da área de Paris conheço todos os MERs, a maior parte das associações, e, portanto, foi um relacionamento muito gratificante, e alguns aspectos também na área económica que nós podemos também lançar a partir aqui do Consulado em Paris. Portanto, são os momentos altos da minha vivência profissional. E ainda tenho mais uns anos de perspectiva de vida profissional, antes daquilo que o embaixador Seixas da Costa chama a eutanásia diplomática, que é o limite dos 65 anos, mas ainda me falta, eu penso que ainda há algumas coisas para fazer, nomeadamente um trabalho numa embaixada, coisa que ainda não fiz, e, portanto, era uma experiência interessante que penso fazer, irei fazer a curto prazo. Se calhar falta-me só escrever um livro, não é? Portanto, nessa lógica, embora eu goste mais do trabalho do terreno do que propriamente da escrita, mas se calhar é a única coisa que falta, não é? Porque já fiz aqueles aspectos que permitem, que asseguram a perenidade da vida humana, só faltaria isso, não é? É complexa porque é uma sociedade em transformação e, portanto, eu tenho uma visão cíclica da história, portanto, há ciclos e, portanto, nós estamos a viver dentro de um ciclo em que há uma linha, um fio condutor. Agora, é uma sociedade muito mais opressiva, na medida em que os próprios meios tecnológicos postos à disposição do homem também, de certa forma, condicionam a sua própria vida e, portanto, hoje não conseguimos ter momentos de... Antigamente era possível distinguir-se a fase, o lado profissional, do lado familiar, da vida pessoal, do lado pessoal. Hoje em dia, com o telemóvel, só o telemóvel já é uma limitação extraordinária, porque antigamente podia não se encontrar a pessoa, hoje encontra-se sempre, só se tiver o telemóvel desligado. Portanto, as novas tecnologias, a internet, os mails, tudo isso, o encurtamento das distâncias através da rapidez com que se viaja, tudo isso torna a vida um pouco mais opressiva. De qualquer forma, também tem facilidades, tem vantagens. O telemóvel permite encontrar alguém que fique isolado, portanto tem sempre um meio de recurso, desde que tem a rede,
Mas é uma cidade um pouco mais opressiva e acho que é também uma cidade muito mais competitiva do que era antigamente e que torna a vida mais angustiante. À comunidade portuguesa tenho apenas uma mensagem, eles sabem no que é. Esta é a maior comunidade portuguesa no estrangeiro, capaz de grandes eventos, capaz de grandes gestos, mas que falha numa única coisa. É que, de facto, nós temos uma comunidade importante em França, que tem uma dimensão extraordinária, diz-se, não é à toa que se diz que Paris é a segunda ou terceira cidade portuguesa, mas é uma comunidade que tem, desde os anos 90, a possibilidade de votar nas eleições francesas, nas eleições locais. E esta comunidade nunca é capaz de exprimir o peso que ela tem realmente na sociedade francesa, porque é uma comunidade ausente, não participa, não exerce os seus direitos cívicos. Algo que os tratados europeus lhe conferiram e que não exerce. Mas estava apenas a inscrever-se. E é um apelo que eu faço, aproveito aqui, é um apelo que faço à comunidade portuguesa para que se inscreva nos cadernos eleitorais franceses. Estamos a falar de eleições autárquicas, não precisam de adquirir a cidade francesa. Fazem-no como portugueses e têm esse direito de o fazer como cidadãos europeus. E a simples inscrição nos cadernos eleitorais dá uma verdadeira expressão da dimensão da comunidade portuguesa. E isso poderia funcionar como elemento determinante na cobrança de direitos que lhe assistem e que os portugueses não, pelo facto de se ausentarem do processo eleitoral, não exercem. Por isso é o apelo que faço a uma maior participação cívica dos portugueses nos diferentes processos eleitorais, quer seja em Portugal, mas e sobretudo em França. Não se esqueçam que vivem em França, os seus filhos e netos vivem em França e que pagam impostos em França. Portanto, sejam capazes de funcionar como grupo de pressão capaz de exigir direitos, capaz de reclamar aquilo que seja necessário para a sua vida em coletividade. Não é, evidentemente, promover um confronto com as autoridades francesas, não é isso que se trata, trata-se apenas da afirmação da identidade portuguesa e da afirmação de Portugal, dos portugueses como um todo e que vivem aqui em França. Que mensagem? Não sei se quer deixar uma mensagem para os portugueses em geral. A mensagem terá de ser sempre de otimismo, não é? Nos momentos difíceis temos que ser otimistas. Até como sportinguista sou sempre otimista, não é? Portanto... VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera em Vitry-sur-Seine.